Tudo conduz à marca da besta e à tribulação. O mundo não está preparado para isso. As profecias da Bíblia estão se desenrolando diante de nossos olhos, mas a maioria não vê. O que está acontecendo agora está bem na profecia bíblica. E, prontos ou não, vamos à tela, prontos ou não, estamos prestes a ver uma intensificação dos desastres naturais como nunca antes. Os movimentos finais no mundo tornar-se-ão mais rápidos. O aumento dramático de desastres naturais criará desespero nos Estados Unidos. Prontos ou não, está chegando aos Estados Unidos. Será esta grande questão? Os desastres naturais levarão à infame e terrível marca da besta? Um surto de desastres naturais catastróficos e mortais causará um pânico nacional, que levará a um falso reavivamento que acabará resultando na infame marca da besta. Portanto, os Estados Unidos da América não estão preparados para o pior cenário. E olha aqui, pessoal, eu vim aqui esta noite para dizer alguma coisa. Eu fiz o dever de casa. Esta é uma mensagem muito urgente. Um episódio que vamos apresentar que será memorável, inesquecível, se você estiver em sintonia com o Espírito Santo. Que o Senhor nos guie ao longo desta apresentação tão importante, desta transmissão tão importante. Vamos continuar. Assim, a América será a primeira nação a impor a terrível marca da besta. Prontos ou não, está chegando. Está se desenrolando bem diante de nossos olhos, mas a maioria não vê. De acordo com disasterphilanthropy.org, falando sobre os tornados de 2023 nos Estados Unidos, a tempestade de tornados de 2023 está começando ventosamente, com mais de 420 relatos preliminares de tornados. E então, PBS NewsHour, este é um artigo poderoso. Vamos passar por este artigo muito brevemente e em seguida vamos entrar diretamente nas mensagens de profecia bíblica. Então, por que os Estados Unidos estão liderando o mundo em catástrofes climáticas extremas? Os Estados Unidos são o saco de pancadas da Terra para o mau tempo. Culpe a geografia por os Estados Unidos serem atingidos por condições climáticas extremas mais fortes, caras, variadas e frequentes do que em qualquer lugar do planeta, disseram vários especialistas. Mas as pessoas pioraram muito com o que, onde e como construímos, disseram vários especialistas à Associated Press. Depois, adicione as mudanças climáticas e aperte o cinto. Mais eventos extremos são esperados, disse Rick Spinrad, chefe da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Tornados, furacões, inundações repentinas, secas, incêndios florestais, nevascas, tempestades de gelo, neve com efeito de lago, ondas de calor, tempestades severas, granizo, relâmpagos, rios atmosféricos, tempestades diretas de poeira costeira, monções, ciclones bomba e o temido vórtice polar. Começa com onde estamos no globo, disse a climatologista do estado de Carolina do Norte. É realmente um pouco arrasado. A China pode ter mais pessoas e uma grande área terrestre como os Estados Unidos, mas eles não têm o mesmo tipo de choque de massas de ar, tanto quanto nos Estados Unidos, que está produzindo muito tempo severo. Disse Susan Cutter, diretora do Instituto de Vulnerabilidade e Resiliência de Perigos da Universidade de Carolina do Sul. Os Estados Unidos são, de longe, o rei dos tornados e outras tempestades severas. Então, realmente, começa com duas coisas. O número 1 é o Golfo do México. E o número 2 é o terreno elevado a oeste, disse Victor Jensen, professor de meteorologia da Universidade do Norte de Illinois. Olhe para o clima mortal de sexta-feira e fique atento para a próxima semana para ver se está em ação. No Atlântico são nor'easters no inverno, furacões no verão e às vezes uma combinação estranha de ambos, como a super tempestade Sandy. Independentemente de onde você está no país, onde você chama de casa, você provavelmente experimentou o evento climático de alto impacto em primeira mão, disse Spinrad. E assim, com o ar mais frio no Ártico e o ar mais quente nos trópicos, a área entre eles, as latitudes médias, onde os Estados Unidos estão, recebe o clima mais interessante por causa de como o ar reage e temperaturas conflitantes. E esse gradiente de temperatura norte-sul impulsiona a corrente de jato, disse o professor de meteorologia do norte de Illinois. E então, adicione cadeias montanhosas que vão do norte a sul, projetando-se nos ventos que fluem do oeste para leste e, abaixo de tudo, o tostado do Golfo do México.
O Golfo injeta ar quente e úmido sobre o ar seco, muitas vezes mais frio, levantado pelas montanhas, e isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo, disse Jensen. O clima extremo desencadeado pela geografia única dos Estados Unidos cria perigos, mas é preciso que os humanos transformem esses perigos em desastres, disse Ashley Gentil-City. Então, número 1, quando entramos na Bíblia, os desastres naturais são sinais dos tempos. Ouçam, América e o resto do mundo, ouçam. Mateus 24, versículo 7. Então, pouco antes de prosseguirmos, olhem aqui todos. Isso é muito importante para entender que a América lidera o caminho com um clima severo. E a América está na Bíblia. E a Bíblia deixa muito claro que desastres naturais na América e em outros lugares levarão as pessoas a querer impor uma marca da besta. Mais sobre isso em um momento, mas de volta à tela. Número 1. Desastres naturais são sinais dos tempos, pois uma nação se levantará contra a nação e reino contra reino e haverá fomes, pestilências como o Covid-19 e terremotos em vários lugares. E temos experimentado terremotos maciços recentemente e pandemias globais catastróficas. E assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações com perplexidade, que é não saber o que fazer. O mar e as ondas rugindo, tsunamis e níveis de água, o nível do mar subindo, o coração dos homens desmaiando de terror devido ao medo e à expectativa das coisas que vêm sobre a terra. Então, há um pânico generalizado, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas 21, 25 a 26. Então, de acordo, olhem aqui todos, isso é muito significativo. Jesus previu que, nos últimos dias, à luz dos desastres naturais, o coração dos homens estaria com medo, na expectativa das coisas que sobreviriam sobre a terra. E é exatamente isso que vemos hoje no mundo. Sim, nos Estados Unidos da América, medo de outras catástrofes naturais, do aquecimento global, etc. Voltamos para a tela. Assim, número 2, os desastres naturais são juízos de Deus. Com minha alma, desejei-vos na noite, sim, pelo meu espírito dentro de mim, procurar-vos-ei cedo, porque quando os vossos juízos estiverem na terra, os habitantes do mundo aprenderão a justiça. Isaías 26, verso 9. Percebam isso, pessoal. Seus julgamentos estão na terra. Haveria juízos que cairiam sobre a humanidade e os ajudariam a perceber sua necessidade de Deus. Salmo 9, 19 e 20. No instante que falo sobre uma nação e sobre um reino para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação contra a qual falei se voltar de seu mal, cederia ao desastre que pensei trazer sobre ela. E no instante que falo a respeito de uma nação e de um reino para construir e plantar, se ela fizer mal aos meus olhos, para que não obedeça a minha voz, então cederei em relação ao bem com o qual disse que a beneficiaria. Jeremias 18, 7 a 10. Confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo aproveita muito. Marcos, o que isso tem a ver com desastres naturais e os julgamentos de Deus? Porque os juízos de Deus caíram nos dias de Elias. Elias era um homem com uma natureza como a nossa, e orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. E ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, 16 a 18. Número 3. Os desastres naturais são um alerta para o arrependimento de todos os pecados. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou enviar pestilência entre o meu povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e desviar-se dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Deus tem um propósito em permitir que essas calamidades ocorram. São um dos meios pelos quais Ele chama os homens e as mulheres à razão. Por meio de operações incomuns através da natureza, Deus expressará às agências humanas duvidosas aquilo que Ele claramente revela em Sua palavra. Com que frequência ouvimos falar de terremotos e tornados, de destruição por incêndios e inundações e de grandes perdas de vidas e bens? Aparentemente, essas calamidades são surtos caprichosos de forças desorganizadas e desreguladas da natureza.
totalmente fora do controle do homem. Mas em todos eles, o propósito de Deus pode ser lido. Estão entre as agências pelas quais ele procura despertar os homens e mulheres para a consciência do perigo. Olha aqui, pessoal, o que Deus diz é que ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento, de acordo com 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Oh, meu apelo a todos nós, ao vermos os desastres naturais tão generalizados e tão potentes, poderosos, é que reconheçamos isso como um chamado ao arrependimento de nossos pecados. Vamos voltar para a tela. Assim, ponto número 4. Os desastres naturais acontecerão com maior frequência e intensidade, como mencionado em 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Mas, quanto aos tempos e às estações, irmãos, não tendes necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem assim como um ladrão na noite. Porque quando dizem paz e segurança, então a destruição repentina vem sobre eles, como dores de parto sobre uma mulher grávida, e eles não escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3. Ponto número 5. Os desastres naturais são piores durante a tribulação. Como mencionado em Daniel, capítulo 12, verso 1, que fala sobre um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve uma nação, referindo-se à tribulação. Vamos voltar para a tela. Depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre o mar, nem sobre qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem foi concedido prejudicar a terra e o mar, dizendo: não prejudiquem a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Apocalipse 7, 1 a 3. Ponto número 6. Os desastres naturais levarão a marca da besta, como mencionado em Apocalipse 13, 16 a 17, onde afirma: ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha aqui todo mundo, se está na Bíblia nós queremos, se não está na Bíblia não queremos. O que há na Bíblia? A Bíblia diz que a marca da besta será imposta nos últimos dias. Bem, quem é a besta? O poder papal romano. Qual é a marca de sua autoridade? Eles afirmam que Deus lhes deu autoridade para mudar o sábado para o domingo. Isso não está na Bíblia, nós não queremos isso. Agora, a Bíblia previu que isso aconteceria em Daniel 7:25, e eu cobri isso em muitos vídeos. Diz lá que a Igreja Católica mudaria a observância do sábado para outro dia. Mudaria a hora do sábado. Agora, Deus não mudou isso. É por isso que queremos ir com assim diz o Senhor. Vamos voltar para a tela. Assim, os desastres naturais levarão a uma lei dominical nacional. Os desastres naturais levarão as pessoas a voltar à igreja no domingo e pressionarão os políticos a aplicar uma lei dominical nacional. Assim, de acordo com a lei, você não poderá comprar ou vender a menos que obedeça à lei dominical. Isso é o que a Bíblia prevê. E eu li do Grande Conflito, um livro que promovemos repetidamente em nosso canal. Isso é retirado do livro Grande Conflito, sobre o que vai acontecer nos últimos dias. E então, o grande enganador persuadirá os homens de que aqueles que servem a Deus estão causando esses males, que são realmente os julgamentos de Deus, como desastres naturais, etc. A classe que provocou o desagrado do céu cobrará todos os seus problemas sobre aqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus, incluindo o sábado, é uma repreensão perpétua ao transgressor. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do sábado dominical e que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente aplicada, e que aqueles que apresentam as reivindicações do quarto mandamento, destruindo assim a reverência ao domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Assim, a acusação de outrora contra os servos de Deus será repetida por motivos igualmente bem estabelecidos. E aconteceu quando Acabe viu Elias, que Acabe lhe disse: és tu o perturbador de Israel? E ele respondeu: não perturbei Israel, mas tu e a casa de teu pai, na medida em que abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes Baal. Isso é mais uma vez 1 Reis 18, 7 a 8.
À medida que a ira do povo for excitada por falsas acusações, eles seguirão um caminho em direção aos embaixadores de Deus, muito semelhante ao que Israel apóstata perseguiu em relação a Elias. O grande conflito, página 590. Aqueles que observaram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como quebrando as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, invocando os julgamentos de Deus sobre a terra. Os seus escrúpulos conscienciosos serão pronunciados obstinação e teimosia e desprezo pela autoridade. Eles serão acusados de descontentamento com seu governo. Os ministros que negam a obrigação da lei de Deus apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas por Deus. Nas salas legislativas e nos tribunais de justiça, os guardiões dos mandamentos serão deturpados e condenados. Uma falsa coloração será dada às suas palavras, e a pior construção será colocada sob seus motivos. Grande conflito 592. Finalmente, número 8. Os desastres naturais confirmam a profecia bíblica e assim aumentam a nossa fé. O que Jesus disse? E agora vos digo, antes que venha, para que quando acontecer, creiais. João 14, 29. Olha aqui, pessoal. Em outras palavras, a palavra de Deus prevê o que acontecerá hoje. A Bíblia deixa muito claro que haveria um aumento de desastres naturais em termos de frequência e intensidade. A Bíblia deixa muito claro que a marca da besta será imposta nos últimos dias e que a maioria vai acompanhá-la. Mas eu digo, vamos ficar na palavra de Deus. Vamos orar. Pai do céu, você é digno de ser louvado, Senhor Jesus. Queremos ser como vós. Queremos seguir Jesus em todos os seus 10 mandamentos. Por favor, escreva os mandamentos em nosso coração. Ajuda-nos a amar o sábado bíblico, o dia do Senhor, de acordo com Apocalipse 1:10. Senhor, você nos disse em Êxodo 20, 8-11, nos 10 mandamentos para lembrar o dia do Senhor, para mantê-lo santo. Senhor, ajudai-nos a seguir Jesus de todo o coração, com todas as nossas forças. E, Senhor, pode haver alguns que ainda não entregaram seu coração a Ti. Eu oro para que eles façam isso agora, que eles apenas invoquem o nome de Jesus. Senhor, creio que queres ser Salvador e Senhor de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.